Estamos iniciando mais um podcast da RagX. Já trouxemos aqui para vocês um pouco da nossa história, falamos um pouco dos nossos serviços. Eu estou aqui com o Adriano num chimarrão, né? Meu nome é Raquel Simon, sou diretora de expansão da RagX. Adriano, nosso diretor comercial. E do que nós vamos tratar hoje aqui? Quais são os serviços da RagX que nós vamos tratar nesse podcast hoje? Olá, tudo bem? A gente vai falar hoje aqui, Raquel, sobre dois produtos, né? Dois produtos muito interessantes que a gente entende, né? Como hoje oferecer para os nossos clientes, né? Que é a questão patrimonial, né? Sucessória e o planejamento patrimonial sucessório, que é um serviço que a gente tem aqui e existe uma falta de conhecimento, né, das pessoas por esse serviço. Então a gente quer aqui abordar, né, vai ser hoje uma palhinha, mas a gente vai ter mais episódios falando mais sobre cada um deles específico, mas sobre esse importante, para tirar isso do mercado, né, tirar essa visão do mercado que mostrar a importância de fazer isso, sabe? E vamos falar também sobre algo que realmente está muito em alta nesse momento e não só como um bom negócio, mas também como uma questão de sustentabilidade, né? Que é a energia solar. Então a gente vai falar sobre dois produtos hoje nesse nosso novo podcast, né? E me apresentando, né? Adriano Macedo, né? Diretor de diretor de comercial da RagX. Engasguei com uma erva aqui, ó, normal para quem toma chimarrão. De repente, quem vai ver nós lá do outro lado do Brasil não vai entender isso. Mas só quando, assim, quando vem uma erva na bomba, a gente acontece isso, né? Então, bora lá, bola para frente e vamos embora. Legal. Pessoal, vamos falar então sobre o produto de planejamento sucessório, né? Patrimonial e sucessório. Para esse produto, para esse serviço que a RagX oferece, junto com a RagX existem vários especialistas, porque esse é um produto bem complexo, é um serviço bem complexo dentro do portfólio da RagX. Então, para desenvolver este trabalho, se envolve uma assessoria jurídica especializada, se envolve a contabilidade também, né, especializada em planejamento patrimonial e sucessório, e também os nossos especialistas em investimento. Como isso funciona na prática, Adriano? De que forma se desenvolve esse trabalho junto com o cliente? Vamos lá então. Ele é um produto bastante complexo, mas por essa complexidade é que ele é um produto que as pessoas precisam olhar para ele, né? E lá no podcast anterior a gente falou, né, que a gente precisa traduzir essa linguagem financeira do mercado financeiro para uma linguagem, né, normal, uma linguagem de maior entendimento, melhor entendimento. E quando se fala de serviços, né, patrimonial e sucessório, a gente além da linguagem, né, da complexidade dele, a gente enfrenta, quando eu digo a gente, não que a gente não faça isso dentro da RagX, o setor, o mercado enfrenta um outro inimigo, né, que não é a comunicação difícil só, é que a gente está falando de uma sucessão. A gente está falando mexendo numa área muito delicada das famílias, que quando a gente fala das finanças, é uma área delicada já, as finanças, mas quando a gente fala da sucessão, é algo que além do valor, tem o sentimento, né, que às vezes está se falando, tem pessoas que às vezes por desconhecer a importância disso, né, que a gente está falando daqui a pouquinho, de transmitir tudo aquilo que um pai criou para um filho, né, transmitir para a família. E não a gente está falando disso automaticamente porque a pessoa vai fazer essa passagem para outra, vai agora acabar falecendo. Não, a gente está falando isso porque precisa se pensar isso em vida. Precisa se pensar isso muito antes desse momento, que é para realmente
tu ter um melhor aproveitamento, para tu não ter brigas familiares, para tu não ter as rupturas que tem, para tu não ter gasto desnecessário, para tu não ter perda de tempo e para tu não dilacerar o patrimônio que a tua família criou. Pagando impostos, pagando taxas, pagando processos jurídicos caríssimos. Porque quando a gente fala nisso, quando a gente está falando de fazer um planejamento patrimonial e sucessório, a gente está falando ali, né, em pegar tudo aquilo que uma família inteira construiu e já deixar documentada a forma de que vai ser feito quando essa família não estiver mais ali. E só que às vezes esse desconhecimento parece que isso vai acontecer amanhã. Mas aí fica a pergunta, e se acontece amanhã e não tem isso feito, né? Então, nós temos nos nossos materiais, né? Até mais uma vez aqui convido, né, o pessoal, né, assistir, né, olhar. Né, você está de repente aqui nos assistindo agora, procura nossas redes sociais lá, olha os nossos materiais. E você que está nos escutando aí, às vezes não está vendo agora que eu estou passando aqui, mas no material nosso, né, a gente fala um pouquinho sobre todos os nossos serviços. E aqui tem uma frase aqui, Raquel, que eu queria deixar aqui, né, para o pessoal que está em casa depois nos assistindo, para eles entenderem um pouquinho mais do que se fala, né, do que se é abordado nesse planejamento, né, a importância que tu tem que dar para isso, né, que diz assim, ó, planejamento patrimonial sucessório, que planejar e organizar a sucessão de um patrimônio familiar é tão importante quanto construí-lo, né? E porque às vezes os nossos avós, nossos pais eram muito bons em construir isso, mas se a gente não tiver isso organizado em vida, pensado, acaba acontecendo o quê? Acaba que às vezes famílias grandes demais ou famílias pequenas demais, às vezes existe desentendimento, desacordo por fazer isso, as pessoas não pensam diferente. E também existem condições financeiras, às vezes extremas uma da outra, que não consegue absorver. Então, você me perguntou na prática como que isso acontece. Na verdade, assim, ó, eu acho que nosso maior desafio dentro dentro da RAGX é trazer essa linguagem, trazer cada vez mais conteúdo, cada vez mais deixar tirar esse assunto daquela área onde eu não quero saber, eu não quero escutar, porque eu não quero perder a minha família. Não, a gente não está falando disso. E trazer esse assunto para a área da responsabilidade, para a área de que o combinado sai mais barato. Trazer para a área de que se estão todos aqui, é mais fácil organizar depois do que além de ter algumas pessoas que não estão mais, ainda ter a questão financeira envolvida. Tu falou de fazer esse planejamento sucessório é tão importante quanto construir, se preocupar com isso. Uhum. Eu lembrei de uma situação de um cliente que ele deixou, que a família, quando ele partiu, né, a família teve que vender imóveis, teve que se desfazer de uma fatia bem significativa da herança, justamente para colocar em ordem essa documentação toda, né, não me fugiu o nome, o inventário, né, deixar em ordem o inventário. Então, a RAGX, ela faz esse planejamento junto com os especialistas justamente para que o cliente possa investir o menor valor possível dentro de todas as regras, né, pagando todos os tributos, tudo certinho, mas com o menor custo possível para esse serviço, né? Sim, sim. Que é tão necessário. Na verdade, ele não tem como fugir dele, né? Você não vai fugir dele. Tu pode até adiar, mas tu vai ali na frente, tu vai se deparar com ele. A não ser que não construa nada, que não é o objetivo. Não, mas tu vai acabar tendo que se deparar para isso, né? Pelo fato de que no momento que alguém da tua família começa a partir, se tem isso para acontecer. Existe algumas coisas que é interessante a pessoa saber, né? Que quando está se falando de planejamento patrimonial e sucessório, existe o quê? Existe tu fazer o planejamento do patrimônio da família.
São coisas diferentes de tu fazer a sucessão. De tu simplesmente passar o que tu tinha para um filho, para os herdeiros. Né? Por causa que o que pode acontecer? Essa sucessão ela pode acontecer amanhã ou ela pode acontecer daqui 30 anos. Tu não sabe? Então, o que acontece no momento que tu não planeja isso, que tu não organiza tudo, faz todo um levantamento dos patrimônios da família e tu não coloca na mão de um profissional para fazer a gestão desse patrimônio? Por causa que, vamos dizer que isso aconteça em 5, 10, ou 15, ou 20 anos. Como que vai estar esse patrimônio de hoje? Ele pode estar maior, ele pode estar igual, ou ele pode estar menor. Então, quando tu fala de um planejamento, é justamente você pegar e fazer todo um levantamento do teu patrimônio, fazer todo um levantamento desses dados, né? E você realmente colocar na mão desse profissional para que ele faça a gestão desse patrimônio da melhor forma possível. Porque, vamos lá, você precisando na hora de fazer a sucessão, você precisa ter liquidez. E às vezes, a hora que foi o patriarca... As pessoas que ficaram da família não têm liquidez para fazer isso. E daí começa um desespero e tu não consegue liquidar um imóvel, um bem naquele momento por causa que ele entra no inventário. E você precisa de conseguir às vezes se desfazer, que é um crime, se desfazer de um não crime, falando, né, em questão de lei, é um dar uma dó de tu botar fora algo que o pai ou que o avô criou com tanto esforço, botar fora para pagar imposto. Por falta de organizar antes. Porque se tu organiza antes, aquele patrimônio, de repente, lá atrás, quando tu pensou nisso, tu se desfez de algum imóvel que tu não tinha liquidez, ele tava em tijolos, que a gente fala, ele estava num bem, ele estava numa terra, ele estava numa parte construída, e você começou a trabalhar esse valor, que esse valor vai te dar liquidez, você vai ter liquidez na hora que precisa, e ele vai, às vezes, ser muito superior daqui 3, 5, 10, 15 anos do que era o bem, que estava só se deteriorando lá. Então, por isso que existe muitos tabus nisso. E as pessoas, por achar complexo demais, não fazem. Só que sai mais caro depois no final. Sai mais caro no final e às vezes tu não consegue fazer. E tu não consegue evitar a dor. A dor tu não evita na hora da sucessão. Mas tu não consegue evitar, às vezes, a briga. Sendo que é onde tá todo mundo junto, podia ser gostoso, numa sala, na sala da tua casa, na sala da tua empresa, se reunir com a família toda e decidir o que vai para quem, por causa que isso é uma ordem da vida, vai acabar acontecendo. E se hoje não é fácil fazer isso com todos ali, imagina quando não tiver alguém, né? E se hoje tu tem dificuldade financeira, que tu consegue planejar para fazer, tu imagina quando acontecer e tu não pudesse desfazer de nada para fazer o patrimônio, para fazer a liquidação, para pagar impostos. Eu tinha uma das coisas que eu queria trazer, aquela que é importante as pessoas, né, tomar conhecimento, que é a junção de 3 profissionais. Importantíssimo, como você falou lá no início. Que às vezes eu acho que é só a sucessão. Daí o advogado faz a sucessão, né? Mas nessa hora é muito importante se juntar um advogado especialista nisso, um advogado especialista nessa sucessão. É importantíssimo um contador e é importantíssimo você ter uma pessoa do mercado financeiro, um profissional do mercado financeiro que vai fazer a gestão disso. Então, tu imagina que são 3 profissionais que têm que se juntar, que têm que ter expertise nas suas áreas para poder gerir esse patrimônio, né? Seja ele hoje o tamanho que for, para que lá na época da sucessão, que da sucessão é a última coisa, antes é o planejamento disso. E ele pode crescer muito esse patrimônio até lá. Né? Ele pode crescer muito até lá. Então você planejando com essas três expertise, com esses 3 profissionais, você vai fazer com que na hora daquela decisão final, na hora da perda, aquela transição já esteja organizada, ela já está feita,
ela não vai ter custos, né, exorbitantes, onde você vai ter que se desfazer de algo. Por quê? Porque você lá atrás fez. E a própria gestão disso pagou todo esse movimento e fez com que você diluiu o que você nem sentiu. Agora, eu tenho uma situação aqui de uma dias atrás fui visitar um cliente e olha só o desespero, né? Às vezes a pessoa até foge um pouquinho dessa questão patrimonial, mas eu só queria trazer esse relato de um cliente. E ele estava comentando, esse cliente tem uma imobiliária aqui em Caxias, e ele estava me comentando de um cliente dele que hoje está passando por uma dificuldade, né, financeira, né, a família está passando por dificuldade mesmo financeira, né, e eles têm em torno de R$1 milhão em imóveis, se não me engano é 2 ou 3, né, terrenos ou casa, enfim, tem imóveis, ou terreno com casa, que junta a monta aí de em torno de R$1 milhão. E eles não têm liquidez nenhuma e não conseguem vender o patrimônio dele. Estão passando por dificuldades. Dificuldades enormes. Para você ter uma ideia do tamanho do desespero dessa família, estão com problemas de saúde, não conseguem trabalhar. E ele ainda agora tentaram, faz tempo que está para vender, não existe interessado naquele patrimônio, naquele momento, são 3, colocaram 1. E agora quando surgiu alguém com interesse ali, a família desesperada atrás de renda, tipo assim, eu estava tentando colocar por praticamente a metade do valor que era um dos imóveis, para ver se a pessoa ia querer, porque eles precisam de liquidez e não tem. E só para fazer esse inventário, só para pagar os impostos desse movimento, e assim, ó, ia aí uma fatia que eles já iam gastar. Eles estavam vendendo o imóvel por 50% do valor e praticamente 50% dessa fatia que eles iam pegar era para pagar imposto. Então tu vê o desespero. Que praticamente daí ia botar fora um terreno. Isso é muito comum. Né? Muito comum. E se fosse lá atrás, pensado, planejado, sentado com esses 3 profissionais. Então, para não estender demais esse assunto aqui, até que a gente quer falar de outro também aqui, nesse episódio, Raquel, eu diria que assim, ó, não deixe para depois isso. A conversa não custa nada. A conversa é gratuita, a informação ela tá ali, é só você buscar. Busca a informação, chega até nós, procura nós, conversa com nós sobre esse assunto, que é um assunto que a gente tem hoje profissionais, né, adequado para isso. Nós temos especialistas que trabalham com isso, são pessoas que são responsáveis e não se engana, gente. Assim, ó, fica aqui um alerta, não se engana que tu vai conseguir fazer isso de qualquer jeito. Não existe forma. Você, no momento da transição, se não tiver tudo bem feito, ou trava todo o teu patrimônio, não tem atalho não depois, tem atalho, né? Não tem atalho. Lá na frente é muito mais caro. E às vezes você vai acabar não conseguindo fazer porque está nesse exemplo que eu acabei de dar aí, de que não consegue liquidar. E daí? Necessidade. Então nos procurem, né? E tá aí mais um produto que é caro não fazer, né? É caro não. É caríssimo não fazer. Muito caro não fazer. É caríssimo não fazer, Raquel. É caríssimo não fazer. E a RagX, né, indo para outro serviço, né, foi bem colocada essa questão do planejamento patrimonial e sucessório. A RagX, ela se preocupa muito em trazer o serviço de forma personalizada dentro das necessidades do cliente, dentro dos objetivos do cliente, né? E isso acontece com o planejamento sucessório também, né? E nós também levamos para os clientes, né? Para alcançarem os objetivos, nós levamos oportunidades também, né? E quando a gente fala aqui em oportunidade, eu trago o produto, o serviço de empreendedorismo através da energia solar. Você pode explicar um pouquinho para nós aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como que funciona, de que forma a energia solar pode trazer rentabilidade, pode ser uma forma de investimento também?
Legal. Eu acho que esse é um ponto muito bacana e muito bom de a gente falar, até porque a gente acredita muito nesse novo produto nosso, até porque isso aí é uma necessidade gritante, né? De destruir menos o nosso meio ambiente e de a gente conseguir ter a energia. Porque tudo que se pensa hoje, tudo que tu imaginar hoje que nós vamos fazer, a energia está envolvida ou não? Exato. O que tu consegue imaginar que a energia não está envolvida? De uma certa forma, a energia está envolvida. Cada vez mais a tecnologia está fazendo produtos e equipamentos elétricos. O carro elétrico está vindo com muita força, né? Demais, demais. Né? E pensando que assim, ó, hoje se nós temos um estudo fala, né, que nós temos hoje em torno de 20% de produção inferior à necessidade do Brasil de energia. Né? Então tu imagina que hoje o carro elétrico não chegou ainda. O carro elétrico ainda não está no seu melhor momento ainda. Nem veio ainda. Ele está só Tá experimentando. vindo. Ele está que nem nós falamos lá no podcast anterior, de tu experimentando a água, ver se tem base. Mas ele vai vir com muita força, ele vai atropelar. É uma realidade. Ele vai atropelar. E se chegasse hoje, né, 10% dessa frota que nós temos hoje aqui, se fosse a frota de automóvel fosse elétrico e nós ligar eles, acabou. Apagão. Apagão. E vamos fazer o que? Mais hidrelétricas? Nós não vamos fugir de fazer hidrelétricas, mas nós não podemos tentar abastecer tudo que vem pela frente com hidrelétricas. Tem a hidrelétrica tem toda essa questão ambiental também. Sim. Pois é isso que... Prejuízo ambiental. Imagina, nós vivemos hoje com uma escassez de água que é cada vez mais a gente sente a dificuldade das nascentes de água. Eu falo isso porque eu vim do campo, eu tenho hoje, né, raízes lá, então a gente vê lugares que tinha água por 30, 40 anos secando hoje, coisa que nunca aconteceu. Né? Então isso é algo que a gente pensar a longo prazo nas próximas gerações é um prejuízo enorme, o desmatamento, é um prejuízo enorme essa agressão no meio ambiente. E quando tu vai fazer uma hidrelétrica, olha o que acontece. Quando tu vai fazer, às vezes, uma simples, né, barragem para abastecer uma cidade já é um estrago, imagina uma hidrelétrica, né? Então nós temos hoje esse produto e muito bem aceito por nós e a gente sempre que vai fazer, a gente sempre que vai colocar um produto dentro da RagX, a gente pensa muito nessa triangulação. A gente pensa muito no cliente. Lembra que você que nos acompanha aqui, né, vai perceber. E é importante que você pegou o terceiro, o segundo, o quarto, o quinto podcast, você busca pegar o raciocínio desde o início. Que a gente está sempre falando de personalizar, de atender o cliente como um todo. A gente não vai conseguir atender ele como um todo às vezes. Por causa que as necessidades são muitas e desenvolver um produto às vezes não é simples assim. Mas a gente tem muitos parceiros hoje que possibilita isso. Então, hoje nós trabalhávamos com investimento, mas daqui a pouco tem aquele cliente que é extremamente conservador, aquele cliente que é tradicional, e nossa região é muito disso, vamos falar sério. Essa região é muito da questão do imóvel. Essa região tem muito investidor em imóvel, que já foi um ótimo negócio, hoje nem é tanto da parte que foi lá atrás, mas ainda é investimento, né? Mas a gente trouxe hoje essa questão do produto da energia solar, aonde ele pode fazer disso, né? Ele pode empreender com esse segmento também. Ele pode empreender, de repente era aquela pessoa que não se sentia vontade para ir para o mercado financeiro. Não é a prática dele, não é de repente o que ele gosta, o que ele fez uma vida inteira. Ele gosta de algo físico. Então hoje ele pode criar hoje uma usina na casa dele, no telhado dele, na empresa dele, ou ele pode montar uma usina no quintal dele, na área de terra improdutiva às vezes que ele tem, onde passe ali uma rede trifásica, né? E essa usina, ele pode construir essa usina tanto para abastecer a necessidade dele,
da empresa dele ou da residência dele, ou ele pode construir uma usina justamente sem ser com esse intuito. Justamente para quê? Para fazer locação dessa usina. Ele pode construir essa usina e alugar essa usina para alguém que precisa, né? Então, eu conheço e acompanho e já trabalhei no mercado de energia e a gente tinha muitos pedidos. A gente tinha muitas pessoas que nos falavam que queriam, né, tinham colocado uma energia para abastecer seu consumo, mas aquilo acabava sobrando por causa que às vezes ela não atingiu, o equipamento produziu mais e tinha sobra. Eu consigo vender essa energia. Então a gente tinha muita procura por isso. Mas até do finalzinho agora, até o dia 6 de janeiro agora de 2023, isso não era possível fazer pelo fato de que não existia uma regulamentação para o solar. Veio a Lei 14.300 que botou ordem, que realmente assim, ela mostrou o que pode ser feito. E hoje não existe uma lei que diz que tu pode vender energia. Não existe isso hoje dentro da regulação, dentro da ANEEL. Mas hoje, ela existe hoje dentro dessa nova lei que criaram, da lei da energia solar que regulamentou o setor, a Lei 14.300, existe a possibilidade de tu alocar o teu equipamento para alguém que precisa. Então aí se pôde fechar o ciclo, aí se pôde fazer a comercialização dessa energia através do quê? Do aluguel, né? Então hoje, você que está nos escutando, você que está aí em casa querendo investir, querendo usar a energia solar, né, como uma forma de empreender, uma forma de você se capitalizar sem você ir para o mercado financeiro, ou até mesmo diversificar, é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque no momento que você constrói a tua usina, você vai lá, tu compra esse equipamento é teu, você botou ele, que nem diz a Raquel, ou no teu terreno, ou tu botou ele no teu telhado. Toda aquela energia, ela é comercializada com uma cooperativa, que é uma parceira hoje. Ela é comercializada, essa energia, com uma cooperativa. E essa cooperativa tem lá na ponta um cliente final que quer o quê? Que esse cliente final quer comprar energia um pouco mais barata. Compra ela mais barata e compra a energia verde, né? Que é a questão da sustentabilidade. A energia do sol é a mais limpa que tem. Sim, sim. Então tem toda essa questão ambiental também. Uhum, isso, Então, como que ele se dá na prática, Raquel? De um lado, tem aquele cliente, que não tem interesse em construir uma usina, né? Que ele às vezes não tem espaço e o negócio dele é outro, ele prefere investir aquele valor que investiria na usina no negócio dele, né? Mas ele gostaria de ter uma energia mais barata. Então ele vai lá, se cadastra, no site da nossa parceira, da cooperativa ou da nossa parceira, né, que é a geração própria. Desculpa aí que agora uma ervinha me atrapalhou de novo aqui. Então ele se cadastra no site da cooperativa ou no site da geração própria, querendo comprar essa energia mais barata. Ele não quer investir no outro negócio, ele tem que ter. E daí ele fica esperando a pessoa que monta a usina do outro lado. Ele fica esperando quem? A pessoa que quer montar a usina para comercializar com ele. Então, no momento que esse cara tá lá, tá um banco de dados hoje enorme de pessoas esperando, né? E não são pessoas que não teriam condições, não, são empresas. São empresas que hoje tem enormidade de lojas espalhadas pelo Brasil, que eles não, de repente, teriam que usar uma área muito grande para isso, teria que ser muitos milhões para isso. Não, então eles tendo desconto na conta de energia deles, né? Para eles é o suficiente. Daí como é que é feita essa triangulação? Um exemplo, você monta a tua usina lá no teu sítio, toda aquela energia que é produzida lá, você passa essa energia toda, você comercializa essa com a cooperativa. A cooperativa vai pegar essa energia que você comercializou e vai identificar dentro do banco de dados dela o cliente que está ali necessitando daquela energia e vai
comercializar com ele essa energia, mais barato do que ele compra da concessionária. Então, toda energia que hoje tu produz, né, em contrato, essa energia é comercializada com a Cogercom. Então, assim, ó, com a cooperativa que a gente trabalha hoje, né, com a Cogercom, que é uma das maiores do Brasil. uma das maiores hoje do Brasil, né? É uma empresa que realmente, ela já está há 6, 7 anos no mercado, agora não me recordo bem, e ela já trabalha com outras energias, mas são energias caras, né? E são mais a longo prazo. E agora, depois da 14300, ela não tinha como não olhar para a energia solar, né? Ela viu aí um baita de um negócio para ela. Então, o cliente está satisfeito, o cliente lá na ponta está satisfeito, energia mais barata, energia limpa. A cooperativa está satisfeita, porque a cooperativa está comprando mais barato um pouquinho de você e está vendendo um pouquinho mais caro para ele. Essa gestão. Faz toda a gestão do crédito, você como cliente não se envolve com nada disso. Ela faz a gestão. A empresa que monta todo esse equipamento, a empresa que você comprou o equipamento, né, que hoje a gente tem parceria com a geração, ela é responsável por montar a tua usina e dar toda a manutenção. Você não se incomoda com nada, você só precisa ter o crédito e precisa ter uma área de terra no telhado. Parte da engenharia vai lá e faz o estudo, eles montam a tua usina, eles fazem o monitoramento, eles fazem toda a questão de limpeza, manutenção, tem o estoque próprio. Então, assim, ó, você montou aquela usina realmente para comercializar. Então, é importante, assim como no investimento tem um especialista cuidando, ali tem uma empresa que sabe fazer isso cuidando, para que realmente ela performe da forma correta. E de outro lado, a própria concessionária ganha, por causa que toda essa energia que é gerada aqui, ela entra como crédito dentro da concessionária, e ela tem um pedágiozinho que ela ganha que antes não existia. Então, todos os players nesse setor aqui são alimentados, todos eles cumprem uma parte, todos eles têm o seu retorno por isso. E o melhor, quem vai agradecer, hoje toda essa mecânica se paga, todos os players recebem financeiramente, todos eles de acordo com a sua proporcionalidade. Mas o maior ganhador de tudo isso é as próximas gerações, que é o meio ambiente, que não está desmatando. Né? Sabe que falando, comparando, né, com tu citou investidores que compram imóvel, né? Esse perfil mais conservador. Eu venho do ramo imobiliário, né? Eu atendi muito investidor que comprava imóvel e compra até hoje para colocá-lo para alugar, né? Então, se hoje a gente trazer para um comparativo, né? Que é um aluguel de equipamento também. Isso aí. Um aluguel numa usina, por exemplo, uma usina ali que vai produzir em torno de 12 a 13 mil kW, né? Tu vai fazer um investimento nela de em torno de 300 mil. Né? Depende, muda telhado, eu estou colocando números que isso varia. Esse mesmo investimento, se eu faço ele num imóvel, eu vou ter um aluguel de 300 mil, vou ter um aluguel de 1.000, 1.200, no máximo R$1.500 por mês de aluguel. Esse mesmo investimento, produzindo essa quantidade de kilowatt, entrega para o cliente líquido em torno de R$5.500 a R$6.000 líquido para o cliente. Então, é um baita negócio, né? Empreender através da energia solar. E tem ainda uma questão de que toda vez que a energia sofre um reajuste, a concessionária, por exemplo, aumentou em 10% a energia, esse mesmo reajuste é repassado para o cliente que tem a sua usina, né? Então, esse aluguel também é reajustado na mesma proporção. Então, é um baita negócio, né? Que surgiu uma oportunidade através de um sistema novo que é novo para nós aqui no Brasil, que é a energia solar, né? E através da regulamentação dela. Sim. Isso dá segurança para fazer, né? Agora tu imagina assim, Raquel, bem colocado que você falou aí. Qual é a certeza
nós podemos ter falando em relacionado a essa questão do clima, do meio ambiente, da natureza das coisas, né? Que de dia tem sol e de noite tem lua, né? Então quer dizer que amanhã vai ter sol. Um dia mais forte, um dia mais fraco, mas vai ter sol. Tu imagina que tu comprou um equipamento, tu instalou o equipamento, é teu, tá na tua casa, tá no teu sítio, enfim, ele é teu. E tu botou aquele equipamento ali, não importa onde tu anda, não importa se tá de férias, tu tá trabalhando, aquilo ali amanheceu, amanheceu o dia, ele tá trabalhando para ti. Então é a certeza que os 365 dias do ano ele vai produzir para ti. Tu comprou esse equipamento, ele é teu. E se tu comprou um apartamento, tu tem essa certeza que os 365 dias do ano esse apartamento vai estar alugado? Pode não estar. Pode não estar. Sem contar com uma manutenção que você ainda pode ter pelo caminho. Então, e bem interessante que você falou que essas manutenção, que a própria usina vai requerer uma manutenção, mas esses números que tu citou são números líquidos. São números que já são deduzidos impostos, são números que são deduzidos as manutenções, seguro. Então, assim, ó, eu sou apaixonado por falar de energia, por causa que nós vamos um dia, mas a nossa geração fica. Então, a energia assim, ó, pra gente que é empreendedor, é fantástico. Não tem como não olhar para esse negócio. Não tem como tu não olhar e não falar pro nosso cliente que é um baita de uma oportunidade de não só ganhar dinheiro, como preservar, né? E hoje a própria uma das parceiras da cooperativa da Cogercon é a Heineken. Tu olha hoje lá todo o produto da Heineken produzido com energia verde. Então, assim, ó, grandes empresas hoje estão... Massa São João, várias, Maristas, diversas. Labs, Subway, são todos clientes que compram essa energia limpa da cooperativa. Então, assim, ó, como a gente não olhar para esse mercado? E só que é um tema que, assim, ó, nós demos uma pinceladinha, vamos trazer mais podcasts específicos sobre ele, porque ele é um tema apaixonante, ele é um tema extremamente com um apelo muito grande, né, da sustentabilidade, que a gente vê aí, a questão do meio ambiente, e financeiramente falando é muito atrativo. É muito atrativo, só que tu não vai entender tudo numa primeira vez, tu não vai entender tudo numa primeira conversa, existe a parte técnica para isso também. Então, nosso trabalho hoje dentro da RagX é realmente conseguir. E a gente eu tô muito feliz com isso. Porque a gente está conseguindo, a cada produto, a cada serviço que a gente olha, que a gente busca, a gente tem uma espinha dorsal dele. Que primeiro a gente pensar naquele produto como benefício pro nosso assessor, facilidades para ele, benefícios para que ele consiga galgar onde ele possa, assim, que não tem limites para ele. A gente não coloca limites dentro da RagX para ele. E a gente também pensa nesse produto para resolver trazer uma solução para o cliente. Então, as nossas triangulações, os nossos produtos e serviços estão sendo sempre muito bem pensados, que um complementa o outro. Você parou para perceber isso? Eu estou muito feliz com isso. Porque um serviço, um produto está complementando isso. Isso traz para o cliente, traz para o nosso assessor, traz para o meio ambiente, traz para uma cadeia toda traz para uma cadeia toda uma facilidade, um acesso, uma melhoria, um ganho. Então, no primeiro podcast, né, eu falei, né, que me levou pro de repente gostar e estar nesse mercado hoje foi uma decisão de assistir uma palestra. Uma decisão de assistir uma palestra onde ali falaram sobre planejamento financeiro. E hoje tem uma empresa dessa. Então, é gostoso falar de RagX. Um dos nossos valores, né, quando a gente vai lá conhecer o código de cultura da RagX, né, a nossa missão, visão e valores, um dos nossos valores é a solidariedade. Então, penso que esse produto da energia solar se enquadra
muito também nesse nosso valor, porque nós não olhamos somente para a nossa empresa, né? Nós olhamos ao redor. A nossa intenção também é fazer um mundo melhor, e é uma forma da gente fazer isso, né? Levar um produto como esse para a sociedade ou para a comunidade e ainda beneficiar os nossos clientes com um baita resultado, né? Então, é apaixonante. Gente, encerramos aqui então esse podcast e deixamos os seguidores então curiosos para um próximo, que a gente vai trazer mais informações. Vamos trazer também o nosso diretor administrativo, financeiro, para falar um pouquinho das regras do mercado, e até a próxima!